Salve, salve, cartoleiro! Vamos lá, vídeo de dicas para vocês, rodada 24 na área, mais uma rodada se passou e vamos lá, busca de mais uma mitada aí, esperamos passar daqueles 100 pontos nessa rodada. Então, bora lá, claro, antes passar pelo desempenho na nossa última rodada aí. Rodada aí a gente ficou acima da média ali, 79 pontos, Pedro foi o grande diferencial no nosso time aí. Perdemos um pouquinho de cartoletas, o que era meio padrão dessa rodada, né? Tinha bastante jogadores valorizados, Viveiros, a gente escalou o Neymar também, então acabamos perdendo um pouquinho. Tentar recuperar nessa rodada aí. Então vamos lá para os jogos nessa rodada. A gente tem Fluminense e Remo abrindo essa rodada, Inter e Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e Vasco, Bragantino e Grêmio, Vitória e Bahia, Santos e Mirassol, Chapecoense e São Paulo, Coxa e Corinthians. E na segunda-feira, fechando a rodada, Botafogo e Atlético Paranaense. Então, vamos lá, vender todo o nosso time e começar a escalar para essa rodada 24. Ataque. Vou mencionar aqui o Pedro, acho um nome interessante, claro. O Flamengo vem fazendo muitos gols, melhor ataque do campeonato. Óbvio, é um jogo fora de casa. E pontuando aqui, tô gravando todo esse vídeo antes de todos os jogos da Libertadores, Sul-Americana, então não sei o que aconteceu. Então a gente está se baseando aqui no cenário de Brasileirão mesmo, né? Então, acho que o Pedro é um nome interessante. Vou deixar por enquanto de fora, porque eu vejo que é um confronto difícil. Mas quem eu vou trazer aqui é o Facu Lopes. Eu acho que a dupla Facu Lopes e Vitor Roque é muito interessante para essa rodada, né? Pega um Vasco em casa, talvez até trazer os dois nomes juntos esteja interessante. Luciano de São Paulo eu gosto, pelo quesito que pega a Chapecoense, tem sofrido muitos gols nesse campeonato, então eu acho um nome interessante para a rodada. Além disso, gosto de Hulk e de Canóbio. Pega um Remo, o Fluminense com o Marcão parece que está melhorando. Fez um ótimo jogo contra o Palmeiras, né? Talvez era uma questão dos jogadores tentando derrubar os do Beldia. Acho que é interessante a gente ter algum nome aqui. E eu vou estar trazendo o Canóbio no meu time também. Outro cara interessante para a rodada, e que eu não está sendo tão visado, é o Lucas Barbosa, do Bragantino. Acho que é um nome interessante para a rodada. O Grêmio tem sofrido muitos gols. E eu vou estar fechando aqui meu atacante no Lucas Barbosa, uma apostinha um pouquinho mais ousada, saindo um pouquinho fora da curva. Gosto do Gabigol também, fez gol na última rodada, artilheiro do Santos no ano, também é um nome bem interessante para rodada aí. Então, meio de campo aqui, já vou escalar os dois para mim aqui, Neymar e Arias. Acho que são nomes muito bons para a rodada. Seja o Palmeiras precisando reencontrar o caminho com a vitória contra o Vasco, né? Então, Arias é um cara muito importante para esse time. Pontuação de média básica. Neymar também 8 pontos na última rodada sem ter feito gol nem assistência. Então, é o cara que bate falta, é o cara que bate escanteio, tá sempre finalizando, tem o pênalti a favor, então a pontuação dele sempre pontua muito bem, né? Se fizer estourando, ali um gol, uma assistência estoura, e até nisso vale a pena talvez até indicar como capitão aqui para essa rodada. E de outros meias, eu não vejo tantas boas opções, sendo bem sincero. A gente tem o Danilo do Botafogo, que é uma opção interessante. Arrascaeta e Matheus Pereira é um confronto difícil, né? Vamos ver quem dos dois joga, se o Arrascaeta joga o tempo inteiro ou não. Se jogar, são bons homens com certeza, mas eu vou estar deixando de lado um pouquinho, até pela dificuldade do confronto, né? Clássico Bavi, não vou com ninguém, acho que é um jogo muito 50-50, ainda mais por ser no Barradão, então acho que é um jogo bem equilibrado. Temos aí Alan Patrick do Inter, escalamos contra o Remo, não jogou muito bem. Não acredito que contra o Atlético Mineiro o Inter vai surpreender muito e vai fazer uma ótima partida. Então acho que nisso o Alan Patrick acaba perdendo um pouquinho de pontos. Mas, vendo todo esse cenário, por enquanto eu vou estar fechando com o Danilo aqui no meio de campo. Zagueiros, né, indo para nossa defesa aqui, pensando de SG. Enxergo o Palmeiras, por mais que tenha sofrido gols, acho que pega um Vasco que está tendo muita dificuldade ofensiva, né? Não fez gol nos últimos 3 jogos, contando Sul-Americano e Brasileirão. Então, eu acho que é um nome interessante a gente ter alguém do Palmeiras. Além disso, né? São 3 zagueiros que vão para a área, podem acabar fazendo um golzinho, como foi, né? Gustavo Gomes fez na última rodada. Mas, por enquanto, é por uma questão aí de cartoletas, vou estar indo com o Alexander Barbosa no meu time. Outras opções SG. Acho que o Bragantino é uma opção interessante, o Grêmio também tem sofrido, né, para fazer gols. Santos em casa, né, fez um SG aí contra o Vasco fora de casa, acho que pode ser interessante a gente pensar em algum nome defensivo do Santos. Por enquanto a gente tem o Lô Pérez, não vou escalar até por uma questão de valorização por enquanto. Outros nomes interessantes para mim são os nomes do Fluminense, né, seja o Ignacio, o Thiago Silva também, pensando no SG, claro. Thiago Silva é muito mais pensando nesse gênero, é um cara que produz tantos scouts de média básica, né?
O Pereira, nome interessante também pensando ali, que é sempre o zagueiro que tá pra frente, tá participando de gols, né? Por enquanto eu vou estar fechando com o Gustavo Marques aqui, mas o Pedro Henrique também, se jogar, é interessante. Laterais, vou estar fechando com o Juninho Capixaba já de cara, acho que é um confronto bem interessante, como eu falei. Chance de SG pro Bragantino, e a gente sabe do potencial do Capixaba, né? Pontua bastante ofensivamente, desarmes, então um nome bem interessante para essa rodada. Além disso, Piquerez, acho que é um nome bacana também. Escobar do Santos, né? Como o DSG, é um cara que desarma bastante também, tá sempre entregando ali dentro de campo. Talvez trazer aqui com o nome do Fluminense também. Bernabei, decepcionou a gente na última, mas acho que é um nome interessante, pensando que joga como ponta, então tem um pouquinho de uma produção ofensiva um pouquinho melhor, né? Lateral de São Paulo, talvez trazer um lateral ofensivo aqui seja interessante justamente por pegar a Chapecoense, mas por enquanto vou estar fechando com o Escobar no meu ataque. Thiago Volpe, como estou indo com o zagueiro e o Juninho Capixaba, eu não vou triplicar o Bragantino, né? Se eu mudar o zagueiro, talvez eu traga o Thiago Volpe, né? Que eu acho que é um potencial um pouquinho de defesas, com isso aí talvez quem sabe bater um pênalti, então acho que é um nome interessante o Thiago Volpe para essa rodada. Além desses goleiros, óbvio, vou falar aqui o Carlos Miguel, mas dá para colocar na geladeira, né? A gente escalou algumas rodadas, tem entregado alguns gols, tem falhado, óbvio. Pega um Vasco, a vice-lanterna, o Palmeiras é superior, pode ter uma chance desse jeito, e um Vasco é um time que produz finalizações, mas acaba não produzindo gol, né? Quem sabe sai aí numa fase do Carlos Miguel, né? Mas não sair, talvez o Carlos Miguel pode ter uma boa pontuação nesse jogo, né? Rossi no jogo fora de casa é um pouquinho mais difícil. Outros nomes aqui, o Gabriel Brazão, gosto para rodada, a gente não veio com ninguém do Santos, então pode ser um nome interessante aí pensando nesse combo de SG e defesas também, né? E agora indo talvez até uma estratégia um pouco mais ousada aí, a gente trazer algum goleiro aí que pode defender, né? Talvez trazer um Walter, um Otávio do Cruzeiro ali, um Marcelo Rangel pensando naquele combo de defesas. Vai sofrer gol, mas talvez vai pontuar muito com defesa. Por enquanto, fazer uma estratégia anti-negativa aqui, colocar o Santos aqui por enquanto, tá? Como um nulo, e trazer como o nosso reserva, vou trazer o Brazão, e que o Morisco é interessante também, né? O Corinthians também com uma certa dificuldade para fazer gol. Meu lateral reserva aqui eu vou estar trazendo o René, minha zaga reserva o Thiago Silva, meu meio de campo, como falei, meio de campo tá um pouquinho difícil, complicado, mas aqui eu vou estar indo com o alternativo ali ao Neymar, o Barreal também. No ataque, Gabigol como reserva de luxo. E fechando aqui, vamos trazer nosso técnico. Né? Acho nomes interessantes para técnico, óbvio. Jardim, boa opção ali. O Flamengo é superior. Mas acho que tem opções boas também aí com confrontos favoráveis. Marcando o Fluminense, o Abel Ferreira, uma boa opção também. O Cuca do Santos, né? Pega o Mirassol, acho que são opções interessantes aí para essa rodada. Além disso, opções mais baratinhas, a gente tem o próprio Dorival Júnior também, que pega uma Chapecoense, o Wagner Mancini aqui do Bragantino são opções, mas por enquanto aí eu vou estar fechando com o Cuca no meu ataque. E reserva de luxo, eu vou estar confiando por enquanto aqui no Neymar, não sinto que tem aquele atacante para essa rodada, então reserva de meu capitão no caso, Neymar, reserva de luxo, Gabigol. Então time escalado, Santos, Escobar, Capixaba, Barbosa e Gustavo Marques. Neymar, Arias, Danilo, Flaco Lopes, Canobi, Lucas Barbosa, reserva de luxo é Gabigol. É isso, galerinha. Obrigado aí por ter assistido. Deixe seu like, seu comentário para ajudar a gente a crescer esse canal. Não esquece de seguir a gente ali também no Instagram e o nosso Telegram lá, que a gente sempre posta os times exclusivos do Telegram e gratuito para vocês. Mas a gente tem mais um time alternativo, time de tiro curto e valorização. É isso, valeu e fui!